Não precisas gastar obrigatoriamente muito dinheiro no teu cooler. Há muito tempo que eu tenho feito vários vídeos a mostrar como é que tu configuras o teu CPU, seja Ryzen, seja Intel, tanto faz. E muitas das vezes eu mostro-te como é que tu has de cortar um bocadinho o consumo de energia do CPU, limitando o clock, limitando a energia, whatever. Eu faço isso porque há pessoas que querem fazer isso, há pessoas que não sabem que podem fazer isso. Uma das queixas que eu ouço, e depois a pessoa vai no caminho errado, se calhar tu já fizeste isso, é que tu tens um CPU qualquer e quando estás a usar o PC ele está bué da brilhento, ou bué da quente, ou as duas coisas. A solução que muitas vezes encontras, ou que te dizem, ou que tu achas que é isso, é simplesmente fazer upgrade de dissipador. Não obrigatoriamente. Por exemplo, estás a ver este CPU? 14900K, o melhor da Intel atualmente, tudo muito bonito, sim senhor. Tu tens aqui o consumo de energia dele, 253 watts. Se tu colocares aquele processador nesta motherboard, ele vai consumir 250 watts. Uau, fantástico, que descoberta. Mas se colocares nesta vai consumir mais 350. A não ser que tenha mudado com o último update de BIOS para cada uma destas motherboards, mas são no mínimo 100 watts a mais de consumo de energia de uma motherboard para a outra. Isto acontece porquê? Porque existe flexibilidade, existe margem de manobra e esta motherboard vai limitar o consumo deste CPU ao que diz aqui. Esta motherboard vai ignorar esses limites e vai fazer consumir mais. Ou seja, esta motherboard é uma vantagem porque vais ter mais desempenho. Certo? Talvez esteja errado, porque tu não queres esse bocadinho de desempenho a mais, porque não é proporcional. Ele vai fazer mais barulho, vai aquecer mais, vai estar sempre quente ou, dependendo do dissipador, às vezes quente. Portanto, depende do objetivo de cada um, depende do teu objetivo. Eu tenho aqui vários vídeos que eu abri, eu vou pôr estes vídeos todos na descrição, está bem? São alguns vídeos meus onde eu te mostro como é que tu has de controlar isso tanto em Intel como em AMD. Eu tenho feito desde sempre. Porque, por exemplo, se tu pegares num air cooler de 50 a 70 paus, alguns destes que estão aqui, dão para arrefecer qualquer processador que está no mercado. Qualquer um, sem exceção. Não precisas obrigatoriamente de um water cooler e nos water coolers há outro problema, que é os mais caros não são os melhores. Os mais caros tu estás a pagar outra coisa que não a sua capacidade de refrigeração. Mas isso é outro assunto, podes ver os meus vídeos com o último air cooler da Deepcool e da Lianli e tu vais perceber porque que mais caro não significa mais capacidade de dissipação e tamanho do water cooler também não significa capacidade de dissipação. Obrigatoriamente. É um fator, mas há outros fatores. Focando nos CPUs, o que acontece é que eles vêm com uma pré-configuração de fábrica e como existe a concorrência atualmente, a pré-definição é, até bater no teto, é sempre acelerador a fundo. Podes não querer isso obrigatoriamente. A Intel e a AMD fazem uma afinação do processador. No caso da Intel, a motherboard tem liberdade para pôr mais ainda, para além daquilo que é o default. Portanto, é um bocado república das bananas aí, vantagem ou desvantagem, depende do ponto de vista, mas ao mesmo tempo eles dão-te ferramentas para tu pôres como tu queres e não é muito difícil. Vê aqueles meus vídeos, não é muito difícil fazer isso. Pensa como um monitor. Tu compras um monitor ou uma televisão e quase sempre a primeira coisa que tu fazes, ou uma das primeiras, é ajustar os settings. Contraste, saturação, brilho, nível de cores, gama, certo? Tu pegas no teu monitor e está fixe ou não está fixe, mas dás um ajuste. Porque ele tem que funcionar de alguma maneira e nada agrada a toda a gente, certo? Já nem estou a falar de calibração de cor, simplesmente pôres ao teu gosto. Nem que seja só eu quero brilho a menos, não gosto disto tão forte. Seja o que for. Os processadores são a mesma coisa. A AMD e a Intel já criaram as ferramentas para ti, onde tu podes escolher os limites máximos do que é o CPU. Isto funciona assim, tu tens um limite de tensão, normalmente diz voltagem, tens um limite de voltagem, tens um limite de temperatura, tens um limite de consumo de energia, que no caso da Intel depende, e tens um limite de clock. Tens estes 4 tetos. Muitas das vezes o que acontece é que enquanto não bater no máximo de nenhum destes 4,
é sempre acelerador a fundo. E às vezes o que eles aquecem e gastam a mais não é proporcional ao que tu gastas, ao que tu tens a mais. No caso, por exemplo, de tu teres uma motherboard destes 4 limites, tensão, clock, temperatura e consumo de energia, ele vai ignorar o consumo de energia por pré-definição. Vai ignorar o consumo. Portanto, até atingir um limite de temperatura, clock ou tensão, é sempre acelerador a fundo. Esta aqui já cumpre o limite de energia. Mas tu podes aumentar um limite de energia nesta? Podes. E podes baixar nesta? Podes. E depois acontece outra coisa. E depois há duas situações. É quando o CPU está a 100%, imagina que o teu CPU está quente e as ventoinhas estão a fazer muito barulho quando ele está a trabalhar ao máximo, quase ao máximo. E há outras situações onde tu te estás a queixar disso quando o CPU está tipo a trabalhar a 20 ou 30% e tu sentes e incomoda-te o barulho das ventoinhas porque ele está a 20 ou 30% e tu não percebes porquê. É fácil, a filosofia é fácil. Quando a utilização do processador é mais baixo, o clock aumenta. Ou seja, mais uma vez, eles estão programados para estar sempre acelerador a fundo, mais uma vez. A carga é muito alta, ele baixa o clock do CPU. A carga é mais baixa, ele aumenta o clock. Isto nos Ryzen nota-se mais em tempo real, o clock está constantemente a flutuar. É com base nisso. Tu às vezes tens um Ryzen que está dentro de um jogo a 80 graus e está no stress test a 75. Mas o stress test usa mais que... Pois, mas ele baixa e depois o resultado final da equação é que na prática ele aquece menos. Porque a temperatura não é exclusivamente associada ao consumo de energia. Pode ser à densidade do calor. Se tu tiveres se o processador estiver a trabalhar de forma a ser menos utilizado e o clock for maior, existe um ponto de calor mais concentrado. Em vez de ele gastar 200 watts, está a gastar 130. Mas esses 130, em vez de estarem mais espalhados de forma uniforme, estão mais concentrados em 2 ou 3 núcleos. Percebes? Ou 4 ou 5, depende de situação para situação. Então tu vais ter um consumo de energia menor, mas a temperatura está mais alta. Ok? Em todos estes vídeos eu mostro-te como é que has de fazer isso. Tens é que ver com calma se nunca mexeste, porque senão não é? Vais-te perder. E sim, é possível reduzir o consumo de energia, seja em que situação for, e a temperatura, e não notares diferença nenhuma de desempenho. Vai variar muito de caso para caso. Às vezes é normal eu fazer afinações em CPUs, onde na prática dentro de um jogo ele vai perder 100 MHz, em vez de estar dentro do jogo a 5.5, está a 5.4. E é o suficiente para cair boa a temperatura. E estas afinações básicas que eu te vou mostrar nestes vídeos, se tu quiseres ver, tu não precisas sequer de testar a estabilidade. Porque aí outra concepção errada. Não, mas isso tem a ver com overclock e não sei o quê. As ferramentas estão lá. Tu podes estipular só um limite de clock, um limite de consumo de energia, um limite de temperatura, e ele ajusta o resto automaticamente e vai sempre estar estável. Ok? Só vais programar, não, eu não quero que passe esta temperatura, ou eu não quero que passe este consumo de energia, e ele ajusta automaticamente. Epá, está espetacular, não noto diferença nenhuma, mas o PC está silencioso e gasta pouco, está fixe. Ou então, pá, acho que me estiquei, estou a perder um bocadinho de desempenho, vou pôr se calhar o meio termo. Podes fazer isso na boa. Depois há outro problema. Isto eu ouço muito quando vocês me contratam para eu mexer no vosso PC ou para montar. Às vezes o PC que tu já tiveste, não é? Acontece muito isso, já montaste, quero eu dizer, já tens o PC. E uma das queixas que eu ouço não é, o meu PC consome muito, porque a maior parte de vocês nem olham para isso, não estão preocupados e, sinceramente, a diferença muitas vezes é pouca em termos de conta da luz, não é? Não é isso que está em causa, mas uma reclamação que eu ouço bué está-me a incomodar porque as ventoinhas estão constantemente a aumentar muito, a fazer muito barulho, depois para, depois faz muito barulho. É por causa de tudo isto que nós falamos, mais um fator. As motherboards vêm pré-configuradas para, a partir do momento que o CPU chega ali, depende de board para board, mas tipo aos 70 graus, as ventoinhas já estão a 100% ou perto disso. E com estes algoritmos de vamos sempre pôr o CPU o máximo possível dentro de cada situação, 70 graus é o dia-a-dia. Ou seja, tu quando montas o PC, não mexes em nada,
se for com um processador mais top, um i7, i9, Ryzen 7, Ryzen 9, tu não mexes em nada, vais ter em muitas situações, se não for quase constante, as ventoinhas a 100%. Isso também é personalizável. É só dizer à ventoinha, a 70 graus, eu quero que esteja a 60% de rotação em vez de 100. E depois vê se a temperatura está ok. Percebes? Tudo isso é personalizável. Este vídeo é apenas um resumo de tudo o que tu podes fazer. E vou deixar na descrição, mais uma vez, todo o meu trabalho que eu já fiz para trás, onde te mostro como é que tu has de personalizar tudo isto. Lembra-te, o teu processador é como um monitor nesse aspecto. Vem um setting pré-definido que tu podes alterar como quiseres. Isto não tem a ver com overclock, com puxar mais para um CPU. Tu dizes aqui, eu não me importo ter um bocadinho menos e vês se está bem. E depois o resultado final é que se tu já tiveres um bom air cooler ou não quiseres gastar tanto num dissipador, tu podes sim ter mais de 90%, às vezes mais de 95% do desempenho original dele e gastar muito pouco em dissipação. E quando eu digo mais de 95%, às vezes é só quando o CPU está a 100%, que em jogos, quantas vezes eu afinei o CPU, em jogos a diferença é nenhuma. Literalmente nenhuma. Mas quando ele puxa mais, não chega a aquecer tanto. Portanto, vai do 8 ao 80, está bem, bandido? Lembra-te, faz sentido gastares muito dinheiro num water cooler? Em termos de refrigeração, não. Os melhores water coolers não são os mais caros atualmente. Mas sim, não há problema nenhum em querer juntar um bom water cooler com um bom processador. Faz todo sentido. É a lógica natural das coisas. Uma peça boa acompanhada de outra peça boa. Mas não tens que fazer isso obrigatoriamente. Ok? Tu podes dizer ao teu Ryzen para não passar dos 5.3 em vez de 5.450, por exemplo, em jogos. Podes dizer e ele vai respeitar. O meu Ryzen está a 75, 80 graus em jogo, está sempre a ventoinha a 100% e está a 5450 de clock. Tu podes dizer para ele trabalhar a 5300 em vez de 5450. Até porque esse 5450 vai ser tipo em 2 núcleos. Os outros já vão estar a 5.350, 5.4 por natureza. Tu podes dizer, não passes daqui. Ele não passa. O Intel é a mesma coisa. Podes dizer, olha, trabalha como tu quiseres, mas o limite é mais baixo. E ele respeita isso. E assim tu já consegues com o teu dissipador que tu já tens, com um que seja mais barato, ou simplesmente por estética, porque tu gostas de um air cooler e queres um que, sei lá, achas que encaixa bem na tua build, podes fazer isso. E muitas das vezes a perda de desempenho é minúscula ou às vezes até nenhuma. Link na descrição para todos os vídeos e quando comprares aqui na Compal Data podes colocar o código de desconto ATRAT23 para ter um descontinho extra. Aí sim é possível ainda com um air cooler, por exemplo este que eu já o testei. Qualquer Ryzen 9 ou qualquer i9 tu consegues arrefecer com este air cooler e ter o mesmo desempenho ou uma perda tão minúscula que chega a ser insignificante. E custa só 74 e às vezes até mais barato, por exemplo. É só um exemplo. Vemo-nos no próximo vídeo live stream. Beijinhos à prima. E tchau, tchau.